Uma vez aprendi que se não conseguimos falar do Evangelho para um ninho, então não conseguimos falar para nadie. Temos que cuidar de nossos niños acá, amarlos. São parte de nossa igreja, são membros de nossa igreja, como ustedes. Estão desfrutando de um tempo distinto em sua vida e necessitam de nosso cuidado. Mis hermanos, en la semana pasada empezamos una serie de predicaciones en nuestra iglesia con este tema que compartí con nuestros niños. Vivir en comunidad. ¿Es fácil para usted vivir en comunidad? Los niños dijeron que para ellos no es fácil. A veces para ustedes. Aprendemos en la semana pasada, en capítulo 2 de Efesios, este es el texto que estamos utilizando para estas predicaciones, para estes mensajes, y aprendimos que debemos sacar el orgullo de nuestro corazón, porque muchas veces pensamos que somos mejores que os outros. Muitas vezes pensamos que somos mais creyentes que os outros, que nossa espiritualidade é mais profunda que de outros hermanos. E assim nos consideramos como não deveríamos nos considerar. A palavra de Deus ensina-nos que devemos considerar primeiro os outros como superiores a nós mesmos. E pecamos quando invertimos esta equação e pensamos que nós é que somos melhor. E peleamos por nossa vontade. E quando nós somos aceptos, quando nossa opinião não é aceita, nos aburrimos, nos enojamos del outro, porque pensa distinto a mim, porque não habla como eu hablo, porque não mira as coisas como eu estou mirando, porque não interpreta como eu interpreto o mundo alrededor de mim. Este é um tema que prueba que muitas vezes somos orgulhosos e estamos peleando solamente por nossa vontade e não temos amor. Então aprendimos que tanto judíos como gentiles foram alcançados por la mesma gracia de Deus. La sangre de Cristo comprou tanto judío como gentil. Nadie está em um lugar mais alto, mais grande que o outro. Estamos em lo mesmo lugar. Não importa quem é você. Não importa o que hace. Não importa quais são suas condições sociais, materiais. Nada disso importa. Lo que importa é se tiene la sangre de Cristo sobre su vida. Se tiene, somos hermanos. Y Dios nos mira a cada uno de nosotros igualmente. No hace distinción entre sus hijos. Y hoy día vamos a aprender algo a más sobre este texto. Y quiero empezar este mensaje diciendo a ustedes que la guerra se acabó. La guerra se acabó. No estoy hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estoy hablando de la guerra que existía entre nosotros y nuestro Dios. Y también porque estábamos en guerra con Dios, vivíamos en guerra con nuestros hermanos, con nuestros semejantes.
E a palavra de Deus nos ensina que este tempo de guerra se acabou. Acompanhe a leitura da palavra de Deus em la carta de apóstolo Pablo a los Efesios, capítulo 2. Vou ler de 14 hasta 18. Assim nos dice a palavra de Deus. Portanto, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de Él ambos tenemos acceso al Padre en uno solo Espírito. Oremos uma vez mais. Te necessitamos, Senhor, neste momento. Em todos os momentos te necessitamos, pero agora necessitamos que hable com nós por meio de sua palavra. É um momento tão especial. Eu te necessito para que pueda ser fiel en esta predicação. Mis hermanos te lo necessitam, Senhor, também, para que puedan receber tu palavra como vindo del cielo para nós, e que assim nós podamos crescer nesta manhã, para tu honor e glória, em el nome de Jesus. Amém. Mis hermanos, tener paz es el gran anhelo de la humanidad. Nosotros queremos paz para nuestra vida. Buscamos paz em todos os momentos. Aunque a guerra seja uma oportunidade interessante para alguns homens malos, é comum. Lo que é mais comum é que todos estejam buscando viver em paz, e não peleando, e não guerreando. A paz e a harmonia é a meta de todos. A vezes, se estás experimentando alguma situação difícil em sua vida, algum conflito, crise, neste momento de sua vida, às vezes está falando com o Senhor e pedindo: Senhor, quando é que a paz vai reinar em minha vida? Quando eu vou ter paz em meu trabalho? Quando eu vou ter paz em minha família? Quando eu vou ter paz em minhas relações? Às vezes agora está anhelando por paz em sua vida. Porque este é o comum, é isto que queremos. E se isso se passa com nós, imagine como estão vivendo agora mesmo os ucranianos, os russos que não desejam a guerra. Me imagino que estão suplicando, rogando a Deus para que a paz vuelva, para que tenham dias de harmonia, para que puedan viver livres, sem temor de nenhum ataque, que puedan viver em paz.
que llegue el día donde puedan decir, la guerra terminó, la guerra se acabó. Si a nosotros, en nuestras experiencias diarias, estamos deseando e anhelando por paz, imagine quem está vivendo em meio a uma guerra, literalmente hablando. Estão desejando por paz. A verdade é que nós não sabemos quando terminará esta guerra. Pero quero te dizer que houve uma guerra donde usted era como que um protagonista, muito armado, lleno de ódio em seu coração. Usted estava metido em uma guerra como esta, e estava como el principal de todos que estavam peleando em meio a esta guerra. Um coração lleno de ódio e amargura. Esta guerra existia entre nós e Deus. E porque estávamos em guerra com Deus, estávamos em guerra também com nosso semejante. Esta guerra começou justamente no momento onde pecado vino a nós e sobre nossos primeiros padres, Adão e Eva, e los contaminou, destruyó lo bien que Deus tenía creado en ellos, e aí empezaram a vivir em guerra. Los primeiros momentos é possível perceber isso, quando Deus se encontra com Adão e pergunta que havia acontecido, que responde, e encontra um modo de pelear com sua senhora. Disse, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher pelea com a criação. Não, o Senhor criou esta serpente e ela me enganou. Mira, que a guerra se empieza aí. E depois de eles, nós temos isso como herencia. É por isso que peleamos muito em nossa vida. Pero la buena nueva para nós hoje é que a sangre de Cristo em la cruz puso fim a esta guerra. La sangre de Cristo en la cruz puso fin a esta guerra y estableció la paz entre nosotros, porque ahora tenemos paz con Dios. Solo podemos vivir en paz entre nosotros si tenemos paz con Dios. Y la sangre de Cristo ha hecho eso, ha posibilitado esto. E vamos aprender esta verdade hoje em duas partes. Vamos aprender como que Jesus traigo a paz para nós outros. E como que Jesus ganhou a paz entre nós outros e Deus. Vamos ver essas duas partes neste texto de la palavra de Deus. A primeira parte, esta nueva sociedade que Cristo ha creado, su nuevo pueblo, como estamos chamando desde la semana passada, la nueva sociedade que Jesus creou, ella puede vivir em paz. Se usted é parte desta nueva sociedade, entonces tiene condições de vivir em paz com su semejante. Pero pode estar pensando assim, pastor, não conhece a pessoa com quem trabalho, é impossível ter paz com ela. Pastor, não conhece uma pessoa de minha família, é impossível ter paz com esta pessoa, pastor. Se você pensa que é impossível ter paz com qualquer pessoa, a vezes não tem todavia a sangre de Cristo sobre sua vida. E é de isso que necessita.
Porque si así es con nosotros, es posible tener paz con los otros. Los versos 14 hasta 16. Pido que puedan mirar estes versos, porque esta primeira parte está aí. La nueva sociedad criada por Jesús vive en paz, porque Él es nuestra paz. Así nos dice el versículo 14. Mira que el mundo está lleno de fronteras. Todo mundo está lleno de fronteras. Cada país tiene sus barreras para impedir que outras pessoas sin autorização puedan invadir este território. E então as fronteiras é uma parte muito protegida por los países. Há barreiras de separação. El Chile tiene límites com muitos outros países para dizer, hasta aqui é nosso território. Nadie pode se meter aqui sem autorização. Esto é comum, esto se passa em todo o mundo. Estas barreiras existem. Además de estas, existem também barreiras sociais. É possível que em um mesmo pueblo exista barreiras sociais. É decir que este lugar é para gente de uma maneira de viver, pero este lugar é para gente de outra maneira de viver. É como se fuera dois mundos distintos dentro de no mesmo. E a gente se separa por sua condição social, material. A gente se separa por causa de sua educação, acesso à educação. Alguns têm tipo de acesso, outros distintos. E assim, dentro de uma mesma sociedade, dentro de mesmo pueblo, há pessoas que criam barreira de separação, para dizer, não vou a me meter com você porque pensa de uma maneira distinta que eu. Não me vou a meter com você porque vivimos em espaços distintos. Porque fuimos criados em uma cultura distinta, então não posso me acercar de você, nem você pode se acercar a mim. E assim, este tipo de barreira vai sendo edificada, erguida, dentro de mesmo pueblo. Há esse tipo de separação. E que muitas vezes nós cuidamos e alimentamos. Nós mesmos. E isto é malo, pensar assim. Pero a palavra de Deus nos habla de tempo em que o próprio Deus ha criado uma barreira de separação. ¿Te recuerdas quando nuestro Dios eligió pueblo para llamar de tuyo? Él eligió a Abraham, y después de Abraham dice que voy a bendecir sus descendentes. Y cuando llama a Abraham para salir del medio de su tierra, dice para que él no se mezclase con otra gente, con otros pueblos. Y a medida en que el pueblo de Dios vaya creciendo, la misma orden es dada. Dios dice, no es para se mezclar con otros pueblos. Dios separa su pueblo de la otra gente. Es extraño pensar así, que Dios mesmo ha criado esta barreira, e é verdade. Nós podemos mirar isso no Antigo Testamento, Deus sendo como que enfático em dizer, não se junte com os outros, não se acerquem de los outros, não podem tomar esposas de los outros,
pueblos. Dios creó esta barrera. Sin embargo, esta barrera fue creada para ser temporal. ¿Cuál era la intención de Dios? Que los otros pueblos mirasen a su pueblo de Israel y deseasen, anhelasen por tener su Dios, por querer servir el mismo Dios, por querer tener el mismo Dios, las mismas leyes que ese Dios tenía establecido. Este era el proyecto de Dios, pero sus hijos, los judíos, no comprendieron como Dios quería. Y así fueron agregando outras cosas en esta ley para que pudieran vivir más lejos de los otros pueblos. Y así creció mucho el orgullo entre los judíos, porque agregaron cosas que Dios no tenía hablado a ellos. Y así, cada vez más, estaban viviendo más lejos de los otros. Esto que se pasa dentro de un corazón orgulloso. Y utilizaban cosas que Dios tenía dado a ellos, como por ejemplo, las barreras alimentares. La alimentación judía era distinta de todos los pueblos. Comían cosas que los otros no comían. Una alimentación completamente diferente de los otros pueblos. Y utilizaban eso para decir, no podemos nos juntar con ustedes porque un lugar de comunión es una mesa de comida. ¿No es verdad? ¿Quién gostó de nuestra cafetería ahí, nuestra cocina? ¿Quién gostó de quedarse un poco antes y sentar ahí en nuestra cocina y poder tener comunión, disfrutar de comunión, conversar? ¿Es bueno o no? Es bueno. Y los judíos dicen, nosotros no podemos hacer así con los otros pueblos, porque comemos cosas diferentes. No podemos comer lo mismo. Entonces, no. Es imposible que un judío tome asiento en la misma mesa que un gentil. Utilizaban eso para justificar el distanciamiento. Pero también había las barreras religiosas. ¿Sabes que en el templo de los judíos había un lugar que establecía un límite para los gentiles? Gentiles son toda la gente que no es judía. Entonces, están metida ahí. Cualquier otra etnia que no es judía, entonces es gentil. Y en el templo tenía un espacio que puso ahí un límite para decir, hasta aquí los gentiles pueden venir, adorar a Dios, pero no pueden pasar de este lugar. De esta línea no pueden pasar. Solamente los judíos. Mira aquí, es como que dissésemos que en este templo aquí usted só puede estar afuera de él, en el estacionamiento. Ahí puede adorar a Dios. Aquí dentro es para otro tipo de gente. Es lo mismo que se pasaba en el antiguo templo de Israel. Todos no tenían acceso a él. Y esto hacía parte de la cultura, porque este pueblo no entendió el propósito de Dios con estas barreras. Essas barreiras eram parte de um gran plan mais grande que os judíos, que a nação de Israel, porque apuntava para Cristo, el Mesías, que haveria de venir e destruir todo tipo de separação, porque Cristo vino, destruyó por completo todas las barreras de separación que había entre su pueblo con las otras personas, con los otros pueblos.
Jesus Cristo, a través de su sangre preciosa, abolió la barrera de separación, la ley, las ordenanzas que una vez fueron establecidas por Dios. Ahora, por causa de la sangre de Cristo, no tenemos más que cumplir este tipo de ordenanza, de no nos juntarmos. E aqui temos uma dificuldade em nosso texto. É uma dificuldade que nós temos que ter isto resolto acá. Porque se mirarmos o texto de Mateus, abra sua Bíblia por favor, em Mateus, capítulo 5, versículo 17. ¿Dónde está o diácono mais lindo desta igreja que vai trazer uma água para mim, por favor? Ah, já, perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: não pensei que he venido para abrogar a lei ou os profetas. Não he venido para abrogar, sino a cumprir. Como que se passa isso? Se Jesus disse que não vino para abrogar a lei, e agora está dizendo outra coisa. Apóstolo Pablo está dizendo que não necessitamos mais cumprir. Muitas graças, hermano querido. Como que podemos ter isto resolto? Me parece que é uma aparente contradição entre a própria palavra de Deus, e isto não pode passar. A palavra de Deus é uma, não pode haver contradição em ella. Então, o que devemos compreender aqui é que Pablo está falando exclusivamente de la lei de Moisés, de la qual nenhum homem pudo obedecer. La lei de Moisés foi dada para que os homens pudessem se quedar ante Deus e dizer: eu não consigo, eu não pude cumprir isso. Distinto del texto que leemos, la parábola de fariseu e publicano, ¿te recuerda? Carlos habló de ella con nosotros hoy. El fariseu se via como que autossuficiente. Eu hago isso, eu puedo, não necessito de nadie em minha vida. É isso. Então, a lei foi dada a nós para que nós podamos nos quedar ante os pés de Deus e rogar por sua misericórdia, dizendo: eu não consigo, Senhor, eu não puedo cumprir, eu quero, pero não puedo. E então esta lei apunta para quem pode cumprir. Quem? Jesucristo nosso Senhor. Ele vino e la cumpriu completamente, atendeu todas as exigências de Deus Padre. Todo ha hecho para que nossa fé não esteja em nós, sino em Ele, em nosso Jesucristo. O Evangelho não habla sobre o que nós podemos fazer, sino lo que foi hecho por nós. Esto é o Evangelho. O que foi hecho por cada de nós. E porque Deus ha hecho muito bueno para nós, enviou su Hijo Jesus Cristo para cumprir a lei que Ele mesmo tinha estabelecido. E quando Jesus Cristo cumpre esta lei, as exigências de Deus são atendidas. Agora Deus pode revogar sua lei, porque todo se foi cumprido, e agora Deus pode dizer: não necessita mais. Vou estabelecer uma nova etapa, vou estabelecer uma nova fase com meu povo, e vou criar por meio de meu Hijo uma nova sociedade.
¿Comprende? ¿Están cachando eso? Es lindo, hermanos. La barrera que Dios había establecido, Cristo vino, la destruyó, y Dios ahora dice: voy a crear una nueva sociedad por medio de mi Hijo, que sean parecidos con mi Hijo. Ahora son descendentes de mi Hijo. Por eso que el apóstolo Pablo dice que quien está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. No es lo mismo más. Ahora no somos más descendentes de Adán, somos descendentes de Cristo. Ahora nuestra naturaleza fue cambiada, nuestro corazón fue cambiado, porque Cristo es el nuevo hombre, de lo cual nosotros venimos a partir de Él. Así es todos los que están bajo la sangre de Cristo, todos que fueron lavados por la sangre de Cristo. Pero todavía, hermanos, mismo las personas que fueron lavadas por la sangre de Cristo continúan distintas uno de lo otro. Somos distintos, queremos cosas distintas. Esto no es problema. O problema é quando utilizamos nossas diferenças para erguer barreira de separação. Isto é malo. Quando digo, não vou me acercar de você, porque somos diferentes, distintos, estamos erguendo, construindo novamente uma barreira que Cristo destruyó. É como que dizer: Senhor, o que ha hecho por mim e por estas pessoas aí não foi bueno. La muralla era melhor, eu estava mais protegido, então vou erguer porque não foi bueno o que o Senhor ha hecho por mim. Não quero me juntar com esta gente. Não quero me mesclar com outros. Não quero viver nesta comunidade. Esto pode se passar em seu coração. E estou seguro de que isso não vem de nosso Senhor. Porque Ele nos ha criado para viver em comunidade. E uma vida em comunidade não pode ter barreira de separação. Agora fuimos hechos la família de Deus. Somos parte de la nueva sociedade. Por lo tanto, é nossa missão destruir todas as barreiras de separação. Não há doutores acá. Não há pessoas importantes acá. Solo há uma gente acá. Siervos e siervas del mesmo Deus. Nadie é mais importante. Nadie é melhor que o outro. Fuimos alcançados por la misma gracia. La misma. Usted não recebeu uma porção mais grande que eu. Nem eu uma mais grande que usted. La misma. La misma. Para viver em comunidade, tenho que mirar mi hermano como eu me miro. Tenho que me quedar ante mi hermano como eu me alegro quando alguém se queda para me ajudar. Tenho que disponer mi coração, abrir mi coração para ajudar, para amar, para cuidar. E não utilizar coisas externas para criar barreiras.
É palavra de Deus a nós outros. ¿Por qué es posible vivir en paz? Porque Dios envió su Hijo Jesucristo, que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Pero eso só es posible porque este mismo Jesucristo, que es nuestra paz, resolvió nuestra situación ante Dios. Nuestra guerra verdadeira era contra nuestro Creador. Estávamos vivindo lejos de Él. E por isso estávamos em guerra. Estávamos em guerra. E então Cristo trae la paz com Deus. Nos versículos 16 hasta 18 nos ensina isso. Quando nos disse, também reconciliou com Deus a ambos em um solo cuerpo por meio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. E vino e anunciou as buenas nuevas, paz para ustedes que estavam lejos e paz para los que estavam cerca, já que por meio de él ambos temos acesso al Padre em um solo Espírito. Um solo Espírito. É o que nos une. La paz entre el pueblo de Dios es el resultado de la paz con Dios. Mira que três coisas estão acontecendo acá al mesmo tempo, e é algo maravilhoso. Esta paz que é estabelecida entre el pueblo de Dios, que é resultado de la paz com Deus, depois mostra a nós como que Cristo Jesús resolvió nuestra situación con nuestro Padre, que estábamos en guerra. Y ahora el Espíritu Santo aplica esta obra en los corazones. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad trabajando por un solo proyecto. Trabajando por los hijos de Dios, elegidos desde a eternidade. Aqui há uma evidência desse trabalho de la Trinidade. Nosso Deus, mostrando seu amor a nós outros, cuidando a nós outros. E é por esta razão que podemos proclamar que a guerra terminou, que a guerra para nós outros se ha acabado. Se estás em Cristo, não há guerra para você. Se está em Cristo, a paz foi traída por Deus, por Jesucristo, Hijo de Deus. E então podemos viver em paz com Deus. A verdadeira paz é esta. Jesus Cristo nos disse isso, que nos dá de sua paz, de la verdadeira paz. Só podemos ter em Ele. Foi por isso que antes mesmo de sua venida, o profeta Isaías nos falou sobre o Messias, sobre el Messias. Ele o chamou de príncipe de la paz. Se referiu a el Messias como príncipe de la paz. E aqui encontramos um modelo a seguir, meus irmãos. Que esta paz que nós agora temos por graça de Deus deve ser compartida com os outros. Esta paz não é só para nós, sino para que seja compartida. Déjame falar uma coisa muito especial. Se você estiver vivendo alguma situação difícil em sua vida e necessitando de paz, hoje dia tenho a solução para que a paz venga a você. ¿Sabe qual é? Hable de la paz. Se não está vivendo em paz, empiece a hablar de la paz. E ela vai venir. É increíble, increíble. E muitas vezes que estamos
necessitando que outra pessoa venga a decirnos algo de la parte de Deus, pero Deus faz uma coisa completamente distinta e nos pone frente a outra pessoa para que hablemos de Ele. E mientras estamos hablando, qual é a obra que o Espírito Santo está fazendo em nosso coração? Dizendo: eu sou este que pode fazer isto em sua vida. Hable mais, hable de paz, hable que eu sou a paz. E esta paz vai llenando nosso coração. Porque estamos experimentando mientras hablamos. O melhor medicamento é aquele que nós experimentamos. E assim, muitas vezes queremos ser médicos em nossa vida, não é verdade? Se uma pessoa te habla: mira, estou com um dolor de cabeça, que vai dizer? Que vai indicar? Um certo medicamento porque ha hecho bem a você. Não é bueno fazer isso. Temos nossos médicos acá que vão reprovar uma ação assim, porque nós não podemos indicar medicamentos. Pero quando há alguma coisa que nos hace bem, queremos indicar para outro também. Assim se passa. E quando hablamos de paz, entonces experimentamos la paz de Dios en nuestro corazón. Y esto que el texto está nos diciendo en el versículo 17: y vino y anunció las buenas nuevas, que dice: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. La forma de acabar con la guerra es la predicación del Evangelio, misiones. Se queremos que o mundo desfrute de paz, temos que predicar o Evangelho, temos que enviar missioneiros ao mundo, temos que hablar de paz por donde vivimos. Vivir em comunidade, hermanos, é um grande desafio. Porque mesmo sabendo que já temos paz com Deus, e Ele conquistou, Jesus conquistou paz para vivermos em paz com nossos irmãos, por que peleamos por coisas tão pequenas? Por que peleamos por coisas que à frente miramos ao passado e decimos: mira que eu peleei com meu irmão por uma coisa tão pequena e agora estou muito envergonzado? Já se passou isso com você? Por que isso se passa? Porque o homem pós-moderno sempre quer ter razão em tudo. Quer ganhar todos os debates, quer estar certo. E não pode aceitar uma opinião distinta. Isso se passou com nós neste tempo também de pandemia, por exemplo. Temos tantas opiniões distintas neste tempo, e muitas vezes nos enojamos de quem pensa uma coisa distinta que eu. Não é verdade? E muitas vezes peleamos, porque queremos que nossa opinião seja aceita, e não podemos aceitar a opinião do outro. Coisas tão pequenas, muitas vezes nos separam. Opiniões políticas, por exemplo, uma pessoa decide falar sobre uma linha política, e porque eu sou de uma linha distinta, eu digo: não vou me meter com você, é distinto de mim. Outra vez, estamos construindo coisa que Jesus ha destruído por su sangre. Mira como que isso se passa muitas vezes
y no debería se pasar entre nosotros. Porque en Cristo nosotros podemos vivir en paz, a pesar de las diferencias. Somos distintos. Pero la paz que Cristo conquistó es más grande que nuestra diferencia. Porque su sangre es más poderoso que nuestras diferencias. Y si tengo la sangre de Cristo, puedo vivir en paz con usted, mismo que tengamos posiciones distintas. Es posible. Esta es la paz que Cristo ha traído para nosotros. Que Cristo traiga a nosotros. La paz con Dios para vivirmos en paz con nuestros hermanos. Y así, haz de nosotros agente de paz en este mundo que vive en guerra. Hay guerra por todos los lados. Hay guerra entre todas las personas. Y Cristo nos puso aquí ahora, en este mundo, en este tiempo, en nuestra historia, para que seamos agentes de paz. Para que seamos como que el hombre que lanza la semilla en esta tierra, una semilla de paz. No vamos a incentivar la guerra. No vamos a alimentar la guerra. Porque es posible que personas distintas vivan en armonía. Vivan el verdadero amor de Cristo. Que puedan disfrutar de paz que sobrepasa todo entendimiento. Pensar, hermanos, en judíos y gentiles en una misma mesa, tomando lo mismo alimento, o a veces uno come un alimento y otro come otro totalmente distinto, pero en la misma mesa. En este tiempo era imposible pensar. Era imposible. Y es esta la mensaje del Evangelio. La sangre de Cristo destruyó esta barrera y juntó, acercó este pueblo distinto, que se odiaban, que se mataban, para que ellos comprendan que de los dos Dios ha hecho uno solo pueblo. Y ahora son descendientes de Cristo Jesús. La conclusión a que llegamos ahora es esta que está primero en nuestro versículo 14. Cristo es nuestra paz. En el versículo 15 dice que Cristo establece la paz por medio de su sangre. Y en el versículo 17 nos dice que Cristo anuncia esta paz. Hagamos lo mismo, porque tenemos condiciones para eso. Mira que hoy usted necesita saber de una cosa. Necesita saber que somos parte de la misma familia. Somos parte de la misma familia, todos que fueran alcanzados por la misma gracia de Dios, por la sangre de Cristo, ahora hacemos parte de la misma familia. Y por eso fuimos capacitados para sermos agentes de paz en este mundo. Usted necesita saber isso. Porque se está peleando, se não está vivendo em paz, debes se poner frente a esta verdade. A vezes necessita que a graça de Cristo venga a sua vida e seu coração. A sangre de Cristo pueda lavar tu ser. Pero também necessitas creer. ¿Creer en qué? ¿En qué? Que la paz que Cristo conquistou, nadie la puede destruir.
La paz que Cristo conquistó, nadie la puede destruir. En Cristo fuiste capacitado también para vivir en paz, a pesar de las diferencias, y ser nuevamente un agente de paz. Y por fin, tienes que hacer algo hoy mismo, hoy día. Tienes que hacer. ¿O qué? Si no disfrutas de la paz con alguien de esta comunidad, por ejemplo, sea sincero con usted. Si no disfruta de paz com alguém desta comunidade, hoje é o dia para restaurar esta paz. Pedir perdão, perdonar. Alguma coisa há que fazer hoje, não pode ser depois de hoje, porque a palavra de Deus é urgente para você. Talvez não estejas em paz com alguém de tu família. Hoje também é o tempo oportuno para resolver isso. Acude a essa pessoa, chama, escreve, pero não pode deixar que esta situação continue. Se fuimos alcançados por la paz, devemos viver em paz. Cristo me puso em uma situação de paz com mi Deus, mi Senhor. Assim, então, quero viver adelante de mi vida, ante mis hermanos, nesta comunidade. Quero viver em paz e harmonia, porque isto é viver como parte de la nueva sociedade que Deus ha criado por meio de su Hijo Jesucristo. Que Ele nos ajude, em el nombre de Jesus. Amém. Oremos.